Olá, turma, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da nossa disciplina de Tecnologias Assistivas e Acessibilidade. Esta é uma disciplina optativa que está sendo oferecida esse semestre no Instituto Federal para o curso superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Ok? Então, caso vocês não tenham visto meu vídeo de apresentação, que está aí disponível no Moodle, também no YouTube, uma apresentação sobre mim, tem a minha formação, as áreas de interesse, que é tecnologia e educação especial, métodos de estruturação de problemas e apoio à decisão multicritério, métodos e modelos de otimização, meta-heurística, redes complexas e inteligência artificial. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, pode me procurar ou dar uma olhadinha aí no canal no YouTube, que tem alguns vídeos relacionados, especialmente aí sobre métodos de estruturação de problema, falar um pouco aí sobre o SODA com Decision Explorer e apoio à decisão multicritério. Tem um curso completo de HP e também alguns vídeos de Fit Trade-off, que também é um outro método multicritério, ok? Então, aqui vai estar disponível, se você tiver interesse, tá, esses slides está disponível também no Moodle. São as minhas últimas publicações de artigos periódicos publicados em congresso e revista científica, caso tenham interesse. A maioria relacionada com educação especial. Eu tenho algumas regrinhas, tá? Eu não recebo atividades fora do prazo. Isso tem sido um pouco flexibilizado por conta da situação da pandemia. No entanto, eu defino quais são os prazos. Tá? Eu não respondo e-mail anônimo ou e-mail de grupo, e-mail de turma. Quem quiser entrar em contato comigo, entre em contato de forma pessoal. Pode mandar pelo grupo, contanto que se identifique. Eu não abono faltas, isso aqui não faz sentido nesse momento, que as aulas são não presenciais. Solicitações devem ser feitas via CEREL, discussões em aula, especialmente no nosso caso, nas aulas remotas, devem ser restritas ao conteúdo do curso. Eu faço reforço para vocês em horário de pé, por e-mail, por Skype, horário alternativo. No Moodle da disciplina tem o meu WhatsApp, o WhatsApp que eu disponibilizo para fazer atendimento dos alunos, e um link para que você possa ingressar no grupo da disciplina, tá bom? O material que eu disponibilizo de vocês estão autorizados a gravar, fotografar a apresentação, fazer o que você bem entender para uso pessoal. Duas regrinhas aqui que ajudam muito. Se você achou fácil, ajuda quem precisa. Se você achou difícil, peça ajuda. Se ninguém quiser te ajudar, o professor está aí para isso. Tá? Faça todas as suas atividades, confie nos livros, na bibliografia indicada. Eu baseio bem as minhas aulas em cima da literatura. Seu aprendizado é minha prioridade, mas eu também espero que seja a sua. Aqui nos meus slides sempre vai ter algumas informações aqui sobre mim no final. Você vai poder entrar em contato, que é o meu e-mail e o meu login aqui no Skype. Então, professor Dr. Rafael Françoso, caso alguém ainda não me conheça, tá bom? A bibliografia do curso é uma bibliografia bem extensa, eu vou pegar um pouquinho de cada. Essa disciplina elas são 40 horas, dá 30 horas relógio, né? São 40 horas aulas. São em 20 semanas, são 2 aulas por semana, tá bom? Basicamente esse aqui é o livro base da disciplina, né? Do Nicásio, Técnicas de Acessibilidade para a Web. Vamos trabalhar muito com técnicas de acessibilidade para a web, como ele mesmo diz aqui, criando uma web mais acessível. Esse aqui é um livro mais teórico do Valente, Computador na Sociedade do Conhecimento. Vai servir para apoiar a nossa base teórica. Manual de Acessibilidade para Ambientes Web. Esses 3 livros aqui estão disponíveis, até o último aqui também está disponível de forma gratuita na internet, então eu devo estar disponibilizando no Moodle também para que vocês consigam acessar. Basicamente aqui é uma parceria do governo de São Paulo com a Intel para definir quais são as normas quando você vai desenvolver um website, quais são as normas, o que você precisa colocar nas suas tags ali, no seu HTML ou na sua codificação para que seu website de fato seja acessível e evite redundâncias na acessibilidade que eventualmente vocês vão perceber causa mais dificuldade do que ajuda. Educação Especial aqui é um livro do Ribeiro, tem um capítulo meu nesse livro.
e por isso eu resolvi incluir. Também tem tem um conteúdo bem interessante aí, tem dados bastante atualizados aí, e vai servir bastante para a nossa base teórica e conceitual. E aqui é um livro disponibilizado pela própria Microsoft, que é sobre engenharia de software para acessibilidade, não apenas para a web, mas todo o ciclo de vida da engenharia de software, tá? Vai estar disponível nesse livro aqui. Eu vou tentar deixar todo esse material aí disponível no Moodle da disciplina. Eventualmente eu vou acrescentar aí artigos científicos, teses, dissertações, trabalho de conclusão de curso, o que for interessante. A minha tese tem um capítulo sobre educação especial, então com certeza eu vou utilizar, já estou utilizando nessa primeira aula, que é mais conceitual, ok? Então vamos avançar. O roteiro, nós temos aqui, esse roteiro é a ementa, aproveitando disso eu vou comentar com vocês sobre o plano de ensino. Eu sempre apresento o plano de ensino logo na primeira aula. Entretanto, como a gente vai ter algumas modificações aí na grade do IF, esse plano de ensino vai ser entregue até o dia 14 de setembro, tá bom? Aí vai ser definida aí corretamente a grade horária. Isso aqui vai ser mais, essas primeiras aulas, primeiras semanas aqui, vai ser mais uma ambientação com vocês, tá bom? Vamos trabalhar aqui o conceito de tecnologia assistiva, conceito, né, de educação especial, conceito de inclusão, de fato, primeiro. Diferentes aplicações das tecnologias assistivas, inclusão digital, aspectos legais da acessibilidade. É importante que vocês saibam que a acessibilidade não é uma opção, é uma questão legal, existem leis, normas sobre isso. A acessibilidade em dispositivos computacionais, a tecnologia da informação e comunicação e seu papel como tecnologia assistiva. Aí vocês vão perceber que basicamente todo mundo precisa de alguma tecnologia assistiva. Então, conceitos de educação especial, essa aqui vai ser a nossa primeira parte aqui da disciplina, é mais um conceitual, mais para a gente ter a definição. E eu estou tirando esse material do livro lá da Microsoft, esqueci de colocar aqui nas referências, tá? Mas uma boa parte dele também é extraída da minha tese, que também vou deixar disponível aí no Moodle. Então, primeiro, definições. A gente precisa entender o que é deficiência. Deficiência é definida pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como característica na estrutura ou função corporal que causa limitações ou impedimento na realização de tarefas típicas. Então, por exemplo, o que é uma tarefa típica? As pessoas conseguem levantar, caminhar, ir para um determinado lugar. Uma pessoa que não consegue desenvolver essa tarefa, então ela tem alguma deficiência, certo? Aquela tarefa típica. Imagina uma pessoa que não possui uma deficiência, ela é capaz de fazer um conjunto de tarefas, e aquelas que não conseguem fazer aquelas tarefas lá possuem alguma limitação, então isso é uma deficiência. Essa é a definição de deficiência pela Organização Mundial da Saúde, tá? Há no mundo hoje cerca de 1 bilhão de pessoas com deficiência, aproximadamente 14% da população global. Esses dados aqui, se não me engano, são de 2016 ou 2018, mas historicamente tem mantido essa proporção aí de 14% da população global possuir alguma deficiência, tá? Educação, eu trabalho muito com educação especial, então, quando a gente fala de tecnologias assistivas, não é focado só na educação, mas uma boa parte dela, talvez o maior mercado, seja realmente para a educação. Educação, primeiro vamos entender o que é educação, né? Educação é definida por Farrell, 2019, como o processo de oferecer ou receber instrução intelectual, moral, social de um modo sistemático. Então existe aí uma forma procedimental de você oferecer uma determinada instrução e a pessoa vai receber aquela instrução, tá? E educação especial é definida como a educação, que já está aqui a definição, né, com recursos distintos, oferecidos a PCD, que é pessoas com deficiência, tá? Não existe PCDs, não tem um Szinho aqui, porque aqui já está no plural, pessoas com deficiência, tal que incentive o seu progresso acadêmico, desenvolvimento pessoal, social, de modo a permitir executar tarefas de maneira mais eficiente do que se não tivesse recebido tal instrução. Então, a educação especial, ela não visa efetivamente
fazer com que uma pessoa com uma limitação severa, não existe mais essa definição, certo? Mas vamos supor aí uma pessoa com uma limitação de uma deficiência cognitiva, uma deficiência mental severa, ela não consegue realizar uma determinada tarefa, certo? Mas ela recebe uma instrução e talvez ela não vai conseguir realizar essa tarefa da mesma forma que uma pessoa que não tem impedimento, mas ela vai conseguir realizar de uma forma melhor do que se ela não tivesse recebido essa educação especial. Então, isso é educação especial. Momentos, né? A atenção às pessoas com deficiência variou na humanidade aí ao longo dos anos, né? Então, teve aí como tudo na história, né? Então vamos lá. Mas tem uma literatura, se não me engano, da Seabra, que ela separa aí em 4 grandes momentos, né? Essa imagem eu encontrei há um tempo na internet, não encontrei novamente para poder colocar aqui a fonte, tá? Mas se alguém tiver a fonte aí, pode colocar aí nos comentários aí, eu agradeço, tá? Então o primeiro grande momento aqui seria a exclusão. Então até meados aí do século XVII, pessoas com deficiência estavam sujeitas aí a um tratamento cruel, a tratamento como a morte aí, e eventualmente baseado em várias crenças, crendices, né, sobre natureza divina ou eventualmente natureza demoníaca da pessoa. Então existia aquele grupo de pessoas que realizavam aquelas tarefas típicas, eram consideradas normais, e pessoas que possuem qualquer tipo de deficiência tinham um tratamento desumano. Vocês podem ver, tem vários filmes aí que mostram também como eram entregues bebês, ou eram entregues à sua própria sorte, ao relento, ou em instituições religiosas, ou em casas de acolhimento, mas sempre fora do convívio social do que era considerado normal. Tá? A partir de alguns movimentos que surgiram aí, né, a partir aí do século XIX, pessoas com deficiência passaram a receber atenção em instituições especializadas. Então, o segundo momento, né, a segregação. Atualmente, praticamente a exclusão ela foi erradicada da nossa sociedade. As pessoas não são mais excluídas dessa forma de tratamento cruel e morte, pelo menos na sociedade em que a gente vive, né, na sociedade brasileira, a sociedade que a gente entende aí como mais racional, a América, a Europa, ainda acontece em algumas populações meio tribais aí, né, mas no mundo mais ocidental aí não existe mais a exclusão, tá? A segregação ainda tem uns traços até hoje. O que é a segregação? Você não dá mais um tratamento cruel, você não condena mais as pessoas com deficiência à morte. No entanto, você trata elas em instituições especializadas, manicômios e por aí vai, tá? São atendidos em locais preparados para atender esse tipo de pessoa. Também ainda assim longe do convívio da sociedade, tá? Isso aqui existe sim até hoje. Então vocês vão perceber mais pra frente aí que deficiência não é só algo muito característico, né? Existem vários tipos de deficiência. O terceiro grande momento aí, né, na segunda metade do século XX, o que aconteceu aí a partir do final da primeira metade, do começo da segunda metade aí? Tivemos aí a Segunda Grande Guerra, né, e muitas pessoas voltaram com algum tipo de deficiência, alguma mutilação, algo do tipo, né? Então houve-se aí um movimento, né, no mundo chamado integração. As pessoas nesse momento não estavam mais segregadas num espaço, confinadas num espaço separado. Nesse momento elas são integradas à sociedade em um espaço reservado, mas já mais próximo aí da sociedade. O que a gente poderia pensar aqui, se isso aqui fosse uma escola, momento 2 aqui, segregação. Se a gente fosse pensar em escolas, eu teria uma escola para pessoas que não possuem deficiência
e aqui uma escola para pessoas que possuem deficiência. Aqui eu teria uma escola que em algumas salas atende pessoas sem deficiência, e em algumas salas vai atender pessoas com deficiência. Então isso aí é a diferença aí da segregação para a integração. Estão compartilhando ali o mesmo ambiente, mas ainda assim separados. Tá? E o quarto momento é aquilo que a gente, na verdade, a gente almeja. Então, eu diria que não alcançamos esse momento ainda, que é a inclusão. No conceito de inclusão, o ambiente e a sociedade que se adapta para receber todas as pessoas, e nada mais é, a gente, se for perceber, o nosso mundo é adaptado para um conjunto de pessoas que realizam tarefas típicas. Assento de avião, portas, então tudo aquilo ali tem um tamanho pré-definido de acordo com uma média populacional. Tá? Então, na verdade, sempre existe uma adaptação. Então, no momento da inclusão, você espera que o ambiente esteja adaptado de forma que possa todas as pessoas conviverem juntas sem nenhum tipo de segregação ou fora, separadas aqui, tá bom? Todo mundo convivendo juntinho ali, dentro da sala de aula, tendo o mesmo tipo de instrução, tendo o mesmo tipo de aula, claro, com as reservas ali, com o auxílio especial, né? Como a gente viu aqui na educação especial, né? Recursos distintos oferecidos a pessoas com deficiência, tá? Então, essas pessoas terão alguns recursos distintos para o seu atendimento, para que possam ser efetivamente incluídas na sociedade. A educação especial no Brasil tem uma linha do tempo, são aqui 2 slides, tá? E existem algumas informações. Então, primeiro, vamos lá. Período imperial, né? Como comentei com vocês, é já aquele período da segregação completa, né? Da exclusão, digamos assim, né? O atendimento manicomial, iniciativas isoladas e particulares, existia pouca ou nenhuma atenção governamental. Um marco nessa época do período imperial ainda, né, é a concepção do Instituto dos Meninos Cegos e do Instituto dos Surdos Mudos, ambos aí no Rio de Janeiro, até então capital imperial. Foram os primeiros lugares ali no Brasil que se destinavam à atenção educacional de pessoas com algum tipo de deficiência, no caso aí meninos cegos e dos surdos mudos. Tem até filmes perfeitos que retratam essa época aqui, esse tipo de instituição. Eu posso passar a indicação para vocês depois, tá? Na Primeira República, a característica foi a atenção a políticas higienistas, de saúde pública, e começa a emergir aí o movimento escola novista. Também tem aí a primeira revolução industrial no Brasil e atenção à redução do analfabetismo. E nisso institui aí a Sociedade Pestalozzi, que é uma sociedade, atualmente ela basicamente para atender pessoas com cegueira, né? Foi instituída aí no estado de Minas Gerais, aí, certo? Avançando, tivemos aí o Estado Novo, tem uma lenta evolução dos serviços públicos para PCD, rápida expansão das instituições especializadas. E o grande marco disso aí é a Reforma Capanema, que definiu aí várias diretrizes da educação, tal como a gente conhece, né? E, por exemplo, instituiu aí nessa época aí o Sistema S, Estado Novo, governo Getúlio Vargas. Tá? A Segunda República, a expansão dos estabelecimentos de ensino especial para portadores de deficiência intelectual. Então nisso surge aí a fundação da APAE. Então é aquele movimento lá da segunda metade do século XX, que é a integração dessas pessoas. Elas começam, então aí surge a APAE. A APAE é uma instituição inspirada no movimento norte-americano, NARS, tá? Para atender pessoas com deficiência intelectual. E existe atualmente, eu entendo que a APAE ela presta sim, um grande serviço, mas existe uma grande crítica por conta de instituições como a APAE ou Pestalozzi guardam resquícios daquele ambiente de segregação, onde elas são atendidas num espaço separado, onde o que se deseja é que seja em um espaço comum, tá?
Eu acho que a gente ainda está um pouco longe de conseguir essa plena inclusão, mas vamos caminhando, tá? Surgiu também nessa época a Lei de Diretrizes e Bases de 1961, também foi um marco, já oferecia, indicava ali alguma coisa para pessoas com deficiência, atenção educacional para pessoas com deficiência. Outro período brasileiro marcante aí, o governo militar. Existe também isso aqui tem um outro termo, né? Seria ditadura militar ou governo militar. Cada um decide aí que termo que prefere utilizar, tá? Característica do atendimento, a ampliação do atendimento a pessoas com deficiência, tá? Então tem os primeiros cursos focados em educação especial. Até então você atendia as pessoas em instituições separadas, mas não existia assim uma sistemática, não existia cursos para como que eu vou atender, o que é, não tinha muito estudo sobre deficiência. Então vocês podem ver que esse movimento ele é bem recente, né, no Brasil. Por exemplo, aqui da década de 60, aqui já a década de 80, né, 70, 80, estabelecimento dos níveis de ensino, idade escolar, definição do público que demanda atendimento educacional especializado, que é aquela atenção com recursos distintos. Aqui o último período, o período que a gente vem vivendo desde então, redemocratização, foi rotulei dessa forma, o aumento das políticas de inclusão e acessibilidade, aumento das matrículas no ensino comum. Então, dois marcos aqui, a Constituição de 88, a Declaração de Salamanca de 1994, a Declaração de Salamanca de 1994, acho que ela é discutida desde 92, para vocês terem uma ideia, ela foi assinada com o Brasil como país signatário ainda pelo então presidente Fernando Collor de Mello. Tá? Na Constituição de 88 já previa que pessoas com deficiência seriam atendidas preferencialmente na escola da rede comum, na rede pública comum, mais próxima da residência daquela pessoa, né? E seria fornecido atendimento educacional especializado no contraturno seria o recurso distinto como forma de complementar o ensino daquela pessoa ali que pudesse superar aquela limitação que ela tem, certo? E que vocês vão ver mais pra frente que existem vários tipos de limitações, então eu estou falando de uma forma bem ampla, uma forma bem genérica. Isso se aplica tanto na educação quanto no desenvolvimento de software, tá? A Declaração de Salamanca aí veio reforçar e todos os países signatários precisaram definir políticas para fazer o atendimento de pessoas com deficiência na escola, na rede comum. Tá? Isso implicou aí um aumento das matrículas no ensino comum e tem dados aí, eu tenho pesquisado isso há algum tempo, a gente vê aí um crescimento constante na matrícula de pessoas com deficiência nas escolas comuns, sem reduzir a quantidade de matrícula nas APAES, Pestalozzi e outras escolas, instituições especializadas. E o que isso significa? Né? Tem mais gente ficando com deficiência? Não. Há mais pessoas com deficiência ingressando na escola pela primeira vez. Embora ainda há um longo caminho a percorrer, a maioria dessas pessoas não conseguem avançar para além das etapas iniciais do ensino fundamental. A gente vai ver aí que a gente consegue talvez mudar essa realidade aí num curto período com o uso de tecnologias assistivas. Vocês aí como futuros desenvolvedores de software, é importante conhecer isso daí e tentar construir um mundo mais inclusivo. Mercado de trabalho, aqui tem várias leis aí relacionadas a pessoas com deficiência. Por exemplo, uma delas se chama BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, recebe um valor de um salário mínimo. E existe também algumas legislações, e isso é interessante, essa legislação, a Lei do Mercado de Trabalho, ela define que empresas com mais de 100 funcionários reservem aqui nessa proporção uma cota, uma quantidade percentual aí do seu quadro deve ser destinada a pessoas com deficiência. Isso, embora tenha sido um grande avanço, né,
tornou-se para as empresas um problema e hoje começa a mudar isso daí. Por quê? Porque nossa sociedade não é inclusiva. Ela está se tornando, está caminhando, talvez a passos lentos ou a passos largos, dependendo aí do ponto de vista de cada um, né? Mas quando foi instituída essa lei, em 1991, né, não havia o quê? Não havia condições da empresa cumprir com essas cotas, porque não existia pessoas com deficiência nessa quantidade capacitadas para atuar no mercado. Então você acabava mais criando um problema para a empresa do que uma solução. Hoje em dia, felizmente, esse quadro vem mudando e, portanto, a educação ela é importante porque ela afeta também a questão do mercado de trabalho. E tudo isso a tecnologia ajuda com que essa pessoa acabe encontrando aí um nicho para trabalhar, tá bom? Eu conheço pessoas totalmente cegas que conseguem fazer desenhos maravilhosos aí utilizando o computador. Eu particularmente não consigo desenhar nada, tá? Então, tipos de deficiência. Agora a gente começa um quadro mais interessante aqui pra gente, tá? A gente pode definir aqui em dois grupos, tá? São as deficiências não cognitivas e as deficiências cognitivas. Deficiências não cognitivas, elas vão demandar apenas algumas adaptações para aquela pessoa poder utilizar um determinado recurso. Então, cegueira e baixa visão são parecidas, né? Mas é diferente. Então, uma pessoa completamente cega, não enxerga, vai utilizar um computador, precisa de um leitor de tela. Uma pessoa com baixa visão, ela pode utilizar o computador, então ela pode utilizar a melhor correção possível, ou seja, o melhor óculos possível, e ainda um alto contraste, uma fonte maior, então tem essas situações. Da mesma forma, surdez, deficiência auditiva, surdo, cegueira ou deficiência física. Deficiência física, como por exemplo uma paralisia cerebral. Quando você vê uma pessoa com paralisia cerebral, que é aquela que tem dificuldade de se mover, ela provavelmente vai acabar tendo que fazer fisioterapia a vida inteira. Mas ela não possui, a maioria dos casos aí, né, não possui nenhuma limitação cognitiva. Então a capacidade de aprendizado dela é igual à de uma pessoa que não possui. Uma pessoa cega, baixa visão, surda, com deficiência auditiva, surdo, cegueira, deficiência física, em geral, a menos que possuam mais uma deficiência múltipla, né, em geral elas não possuem nenhuma limitação cognitiva, ou seja, têm a mesma capacidade de aprendizado de qualquer pessoa que não possua deficiência, tá bom? Só demanda adaptações para que consiga executar, aprender e por aí vai, certo? Então esse aqui é um grupo que demanda aqui adaptações técnicas para seu aprendizado. O segundo grupo aqui, deficiência mental. Deficiência mental abrange aí um grupo muito grande, né? Essas nomenclaturas aqui, elas acabam ao longo do tempo modificando, né? Então até deficiência, eventualmente, vocês provavelmente já ouviram a própria PAI, né, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Né? Então, eram termos que eventualmente acabam estigmatizando a pessoa, então acaba modificando ao longo do tempo. Eu, particularmente, utilizo aquilo que é bastante utilizado na literatura internacional, que é pessoa com necessidade educacional específica, ou, se eu não vou usar a questão educacional, apenas uma necessidade específica. Qualquer pessoa pode ter uma necessidade específica de forma permanente ou temporária. Tá? Mas essas deficiências mentais, síndrome de Down, autismo, Rett, Asperger, TDI, tá? E superdotação, aí você pode até me perguntar, pô, superdotação é deficiência? Não é deficiência. Também entra no rol, tá? Você precisa de um atendimento diferenciado, uma pessoa com superdotação, tá? Para que possa desenvolver plenamente. A pessoa superdotada não é necessariamente um supergênio, é uma pessoa que pode ter uma superdotação em matemática, ou em geografia, ou em algo similar, e talvez até ser abaixo da média em outras situações, tá? Campo Grande tem um núcleo
de atendimento a pessoas com superdotação, então talvez eu consiga alguém de lá para ajudar a gente aqui nessa parte, tá bom? Mas basicamente esse grupo aqui não é mais uma deficiência que você vai conseguir fazer uma adaptação técnica. Eventualmente essas pessoas com esse tipo de deficiência aqui não tem nenhuma limitação aparente. Você olha e você não vai perceber nenhuma limitação. Ela geralmente pode afetar aí gravemente, até dependendo do caso, o cognitivo dessa pessoa, tá? Então, autismo e RET, se não me engano, o RET ele é um tipo de autismo, só que parece que isso afeta apenas meninas, né? Asperger seria, digamos, um autismo um pouco mais leve. Síndrome de Down, todos conhecem. Deficiência mental, como eu disse, pode ser um conjunto muito grande de coisas. E TDI, né? Transtorno dissociativo de identidade. Avançando aqui, agora tecnologias assistivas. Vamos lá. O que são tecnologias assistivas? Tecnologias assistivas, da mesma forma que educação especial, são recursos tecnológicos oferecidos a PCD de modo que permita executar tarefas de maneira mais eficiente do que se não tivesse utilizado tal recurso. Então, um leitor de tela para uma pessoa cega vai permitir que ela execute uma tarefa, navegue na internet de uma forma mais eficiente do que se não tivesse utilizado tal recurso. Tá? Agora tem uma definição aqui do Comitê de Ajudas Técnicas aqui, que diz que tecnologia assistiva é uma área de conhecimento de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidade, mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, ou seja, aqui já é um conceito mais amplo. Então aqui, tecnologia assistiva não é simplesmente um produto, mas pode ser uma metodologia, um processo, né? Como seria um processo de software, né? Já podemos dizer assim. Atenção, a limitação, o público-alvo da tecnologia assistiva pode ser uma pessoa com uma limitação permanente ou temporária. E como eu disse, a limitação pode ser cognitiva ou não. Então, eventualmente, você pode ter alguma limitação e você, um braço quebrado ou estar numa cadeira de rodas de forma permanente ou temporária. Tá? Tecnologia acessível é a tecnologia que os utilizadores, seus usuários, podem adaptar para satisfazer suas necessidades visuais, auditivas, de destreza, cognitivas, de fala, de preferência e interação. E tecnologia acessível inclui opções de acessibilidade e utilitários incorporados nos produtos, bem como complemento especializado de hardware e software chamados tecnologia de assistência, que ajuda o indivíduo a interagir com o computador. A gente vai ver mais para frente, eu tenho algumas imagens para poder entender o que é isso, tá? Então, ou seja, opções de acessibilidade que vai permitir utilizar um hardware ou um software. Tá? Então, tipos de utilizadores de tecnologia acessível. Há basicamente dois tipos. Primeiro, aqueles que necessitam dela devido à sua deficiência ou condições relacionadas com idade ou condições temporárias, tá? Tais como mobilidade limitada de um braço, por exemplo, ou mesmo a idade, né? Pode ser limitador. Né? E o segundo grupo são aqueles que utilizam de preferência para maior experiência confortável ou conveniência. Talvez você queira uma fonte maior para que você consiga enxergar melhor, de uma distância maior também, mais conforto do usuário. Então, ou seja, uma pessoa que não possui nenhuma deficiência, mas utiliza um recurso de tecnologia assistiva para sua conveniência. Vamos pensar da seguinte forma, uma questão arquitetônica. Eventualmente pode ser mais agradável subir uma rampa do que subir uma escada. Tá? A rampa ela é projetada principalmente pensando em pessoas cadeirantes, mas uma pessoa não cadeirante também pode utilizar ela para uma maior conveniência. Então é basicamente nesses termos aqui que são pessoas que utilizam tecnologia acessível.
A maioria dos utilizadores de computadores, 54%, está ciente de alguma forma de tecnologia acessível. 44% dos utilizadores de computadores utilizam alguma forma, mas muitos deles não usam a tecnologia acessível que os beneficiaria. Isso é um estudo daquele livro da Microsoft. Então, dentro da tecnologia acessível, dentro das nossas tecnologias assistivas e acessibilidade, as limitações mais comuns e possíveis soluções. Então, ou seja, eu tenho aqui uma classe de deficiência visual. Comentei aquelas deficiências que eu falei alguns slides atrás, elas estão mais relacionadas com a inclusão de estudantes, né, pessoas no nível escolar, mas no nível da informática, da computação, do desenvolvimento de software, temos aqui a classe de deficiência que interessa visual, pode ser suave, como baixa visão ou daltonismo, ou severa, cegueira. Se a pessoa tem uma limitação visual suave, ela vai ter dificuldade na legibilidade das interfaces de software e hardware. Mas eu posso fazer algumas soluções, como por exemplo, ajustar o tamanho e cor de fontes, usar uma fonte alternativa, utilizar um monitor maior, né? Ao invés de usar um monitor de 14 polegadas, pode usar um monitor de 21 polegadas, ou mesmo ligar numa televisão aí de 55 polegadas. Agora, se a pessoa é cega de uma vez, tá? É a diferença, né? Ela não vai conseguir utilizar o monitor. Então, para ela, tanto faz se você vai ter um monitor de 5 polegadas ou de 50. Tá? Ela vai ter a necessidade de receber informações através do toque ou de via sonora. E as soluções para ela podem ser leitores de tela, áudios de escritores para vídeo, né? Uma tela em braille, ou a navegação por um teclado. Existe também teclado braille, mas a gente vai ver por que o teclado braille também é pouco utilizado. Deficiência motora pode ser suave, como uma dor temporária, uma destreza, sua habilidade reduzida, uma paralisia ou síndrome do túnel cárpico, que é uma síndromezinha aí no pulso, LER também, que vai impossibilitar que o usuário utilize um mouse padrão ou um teclado. Então, assim, utilizar um mouse ou um teclado pode ser impossível, dependendo se você tem aí uma deficiência motora. Possíveis soluções: você pode fazer um ajuste fino aí no mouse, no teclado, utilizar um teclado mouse alternativo, reconhecimento de fala, outro dispositivo de entrada como um joystick, um trackball, que é um mouse que aquela bolinha que fica aí embaixo, na maioria hoje é laser, né? Ela fica na parte de cima, vai ter uma imagem aqui mais à frente para vocês verem, tá? Então, ou seja, eu tenho aqui uma deficiência, tem a experiência do usuário, qual a dificuldade que ele tem, e aqui as possíveis soluções. Auditiva, né, você pode ter baixa audição, dificuldade de ouvir, até a surdez total. Então vai ter dificuldade em distinguir palavras e sons ou não receber informação não visual, né, auditiva. Né. Possíveis soluções: ajuste de volume. Pessoal, por mais incrível que pareça, isso eventualmente é um problema, né? Por exemplo, esse vídeo mesmo que eu estou gravando pode não estar, pode colocar no volume máximo possível que ele não vai conseguir escutar, dependendo da pessoa que gravou, né? Os sons podem ser complementados por ajustes visuais, você pode colocar legendas ou fazer a tradução em linguagem de sinais, e aí a gente vai ver que a inteligência artificial ajuda bastante nisso aí na linguagem de sinais, na computação. Agora, se a pessoa tem uma deficiência cognitiva, ela pode ter uma deficiência também cognitiva leve, com uma simples dificuldade de aprendizado, até severa, como Alzheimer e demência, né? O Alzheimer, aí, todo mundo sabe, é uma condição terrível que faz a pessoa esquecer, perder sua capacidade de armazenar informações ao longo do tempo. A experiência do usuário, né? Ela vai ter dificuldade com reconhecimento de palavras, de memorização, de concentração, de raciocínio. A interface do usuário pode ser arrebatadora, ou seja, pode ser terrível. A interface de um determinado software pode ser terrível para uma pessoa com deficiência cognitiva. Possíveis soluções:
materiais de leitura de aprendizagem, programas de predição de palavras, áudio emparelhado com uma apresentação visual e uma interface de usuário simplificada, lembretes de tarefa. A interface de usuário simplificada ajuda não apenas quem tem uma deficiência cognitiva, como pessoas sem nenhum tipo de deficiência. A questão da deficiência cognitiva é que a interface de usuário simplificada ela é gritante, ela é muito necessária. Tá? Aqui tem alguns exemplos de tecnologias assistivas, então provavelmente vocês já devem ter percebido que no teclado de vocês, nas letras F, J e também no número 5 no teclado numérico, possui pequenos chanfros. Então a partir disso uma pessoa cega, apenas cega, né, vai conseguir utilizar um teclado, porque sabe que aqui a letra é F e J e sabe que do lado tem aí a letra H, para cima tem a letra U, para baixo tem a letra M, e a partir disso você consegue localizar todas as teclas. Por isso que teclado em braille não é muito comum, tá? Agora, por exemplo, se a pessoa tem uma deficiência, uma limitação motora aí nas mãos, pode adaptar a um outro tipo de teclado, né? Esse aqui é um teclado específico aqui para essa pessoa, mas poderia simplesmente pegar um teclado normal e colocar numa prancha mais para cima, né? Então, cada pessoa, cada indivíduo tem uma necessidade específica. E você precisa ajustar para cada um desses indivíduos. A tecnologia assistiva aqui, por exemplo, isso aqui é uma interface perfeita, né, para uma pessoa com uma limitação cognitiva, né? Você vê os números grandes e uma interface bem simplificada. Se fosse aqui um software, né? Mas aqui é uma pessoa que possui alguma limitação nos braços, mas consegue fazer uma manipulação aí com os pés, por exemplo. Então, os números grandes ali facilita a utilização. Esse aqui é o típico caso de uma pessoa que tem paralisia cerebral. Então, ela tem dificuldade motora, tem dificuldade de se mover alguns membros do seu corpo, mas ela não tem o seu cognitivo afetado em nenhum momento, tá? Layout de teclado, né? A gente está acostumado com esse layout de teclado, com esse QWERTY aqui. É importante saber de onde que surgiu esses layouts de teclado, por que a gente utiliza esse QWERTY aqui. Ele surgiu aí junto com a máquina de escrever. Esse layout de teclado, ele buscava evitar que as teclas que você vai utilizar ficassem próximas, especialmente numa máquina de escrever, né? Se você fosse, por exemplo, vai utilizar as letras muito próximas, primeiro aperta o E, o A, depois o S, existia aí uma possibilidade de uma travar a outra, né? Então, essa distribuição aqui do teclado é justamente você vai estar utilizando normalmente uma parte aqui, uma outra parte. As letras que você vai estar utilizando estão geralmente separadas. Você pode ver que principalmente as vogais, né, ficam separadas. Aqui o A e o E desse lado, o U, o I e o O do outro lado. Então, são as vogais mais comuns, né? A letra A, talvez aí a letra mais comum aí de ser utilizada. Só que no teclado QWERTY, 52% das teclas estão nessa linha aqui, que você vai utilizar, 32% aqui, 16% aqui. Isso aí é estatístico, né? Depende mais ou menos do tamanho do texto que você vai utilizar. Talvez você possa fazer aí um mapeamento de um texto, né? Verificar quantas letras dessa aqui tem nesse texto. Você vai perceber aí que mais ou menos 52% das letras de um texto fazem parte dessa fileira aqui. O teclado de Dvorak, como é um teclado para computador, já não tem mais esse problema de você bater uma tecla muito próxima uma da outra. Então ele tenta colocar 70% das teclas nessa linha aqui. Então você mantém praticamente o tempo todo sua mão ali. Isso aí vai aliviar, evitar que você contraia ler. Isso aí seria bem interessante como tecnologia assistiva. Só que a dificuldade é você se acostumar com esse teclado, né? A gente está acostumado com esse aqui, já conhece todas as teclas. Outros exemplos aqui de tecnologias assistivas, aqui um mouse, né, com os botões bem destacados, pode ser útil tanto para uma pessoa com deficiência cognitiva quanto com baixa visão. Tá? Aqui, claro, uma pessoa com daltonismo, isso aqui não vai adiantar nada, né? Mas ela sabe pelas posições. Isso aqui é um trackball, né?
a roda, você vai movimentar o ponteiro do mouse, movimentando esse ponteiro aqui, essa esfera, tá? Outra tecnologia assistiva, basicamente o alto contraste do Windows. Todo sistema operacional praticamente tem aí uma questão de alto contraste, vai facilitar para uma pessoa com dificuldade visual. Esse aqui ele é um pequeno software, tá? É o Camera Mouse, mas esses outros também. Ele permite o quê? Que uma pessoa consiga, talvez esse menino não tenha algum tipo de paralisia, que ele não possa mover os braços, mas ele consegue movimentar o mouse apenas com os olhos aqui. Então a câmera capta o movimento dos olhos desse garoto aqui, ele vai conseguir movimentar o mouse. Se ele consegue movimentar o mouse, você consegue colocar um teclado virtual, ele consegue utilizar o computador de uma forma plena. Aqui é um Neuro Headset. Isso aqui é um estudo bem incipiente ainda, tá? Isso aqui está se popularizando cada vez mais, tá? Mas é um Neuro Headset. Ele consegue captar ondas aqui cerebrais de uma pessoa, tá? E transmitir uma informação para o computador via Bluetooth. Então você consegue, digamos aí, com o poder da mente, né? Você consegue movimentar um carrinho ou até de repente movimentar um mouse. Como eu disse, estudos incipientes, não tem nada muito avançado ainda nesse sentido, mas é interessante que é algo que está começando aí e vai se tornar bem útil mais para frente, conforme for evoluindo. Leitores de tela, tá? O DOSVox não pode ser considerado exatamente um leitor de tela. O leitor de tela, basicamente, ele faz a leitura do que está na tela para uma pessoa que é cega escutar. O DOSVox ele é como se fosse um pequeno sistema operacional que tem vários aplicativos que uma pessoa pode utilizar, jogos e tudo mais. O JAWS ele é o leitor de tela mais antigo, um dos mais antigos, né? Ele é pago e é utilizado em sistemas operacionais da Microsoft, sistemas operacionais Windows. O NVDA ele é um leitor de tela tal como o JAWS, só que ele funciona tanto no Linux quanto no Windows e ele é gratuito, certo? A vantagem que é do JAWS é que ele vai ter vozes mais agradáveis. Você consegue colocar uma voz de mulher, uma voz de homem. Aqui o NVDA e o Orca, que é o outro leitor de tela, só que só para Linux, está para o Linux, assim como o JAWS está para o Windows. Né? E até interessante aqui um trocadilho, né? A Orca caça o tubarão, o JAWS é tubarão, né? Aqui é o Linux, aqui é o Windows. Então tem uma rivalidadezinha aí nessa parte, tá? Geralmente os sintetizadores de voz não são aquelas vozes bem robóticas, bem metálicas. Alguns vídeos do YouTube tem esse tipo de voz, né? Um sintetizador de voz, uma voz mais agradável, normalmente não é gratuito, infelizmente. Tá, agora isso aqui você vai ver mais tecnologias assistivas aí ao longo do curso, tá? Mas algumas curiosidades, né? Pergunto se você sabia que o IFMS possui um Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, que é o NAPNE. Ele é um núcleo para fazer o atendimento de pessoas com algum tipo de necessidade educacional específica. Formado por membros, é uma comissão formada aí por membros do Instituto Federal, professores, alunos podem integrar também, e todo ano realiza aí um seminário de educação inclusiva do Instituto Federal, cada ano em um campus. Tá? Esse núcleo busca fazer estratégias para atendimento de pessoas que possuam alguma necessidade educacional específica. Nem sempre o professor, no caso do IF de Corumbá, temos aí um curso de metalurgia e um curso de informática. Eventualmente o professor é alguém formado em engenharia da computação ou engenharia metalúrgica e tem pouco ou nada formação a respeito de educação inclusiva e eventualmente recebe um aluno com uma necessidade educacional específica. Nesse momento entra o NAPNE para fazer o apoio a esse docente, o apoio ao docente e ao estudante, né, evidentemente, para que ele possa superar e conseguir seu desenvolvimento dentro do Instituto. Tá? Outra curiosidade aqui
Eu trouxe aqui do Senai, programa Senai de Ações Inclusivas, foi onde eu comecei a trabalhar com ações inclusivas, foi justamente no Senai, no programa Senai. Ele trata de 5 vertentes, são pessoas com deficiência em geral, raça, etnia, gênero, maturidade, maioridade, né, ou altas habilidades, superdotação e transtornos de espectro autismo. Então, é um programa mais abrangente. No caso, o programa do IEF, o NAPNE, é especificamente para pessoas com deficiência. O PSI, ele é um programa mais focado também em questões de gênero, maturidade, raça e por aí vai, formação para a indústria. E é interessante porque o livro do Nicásio, Acessibilidade para a Web, que é o livro base dessa disciplina, que está no plano de ensino de vocês, que está no PPC do curso de vocês, ele é um livro, ele é um professor, ele é um docente do Senai e é um livro também divulgado aí pela editora do Senai. Por isso que eu trouxe essa curiosidade para vocês. Na nossa próxima aula vamos trabalhar um pouco aí sobre o ciclo de vida do desenvolvimento de acessibilidade, tá? De um software acessível, parte aí dos requisitos, design, implementação, verificação, lançamento até o suporte desse produto, tá bom? Eu vou trazer isso aqui mais detalhado para vocês na próxima aula. Essa videoaula é dessa semana, tá? E vamos ver aí como vai ficar. Tem alguns exercícios aqui, é mais para vocês pensarem. Então, você já utilizou algum recurso de acessibilidade em seu sistema operacional? Uma pessoa totalmente cega pode utilizar um tablet, um smartphone, essencialmente touchscreen? Como? Então, é mais questões para vocês refletirem aí e pesquisarem. E como a tecnologia assistiva pode ajudar uma pessoa totalmente surda a praticar um esporte como o futebol? Como essa pessoa poderia respeitar os avisos sonoros? Então, por exemplo, o juiz apita, marca uma falta, como que ela vai ouvir, como que ela vai respeitar esse aviso sonoro se ela é totalmente surda? Então são questões aí para vocês refletirem, tá bom, pessoal? Então eu vou me despedindo por aqui e até a próxima aula. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato aí comigo, a gente tenta resgatar aí, sanar qualquer dúvida, marcar uma reunião aí com todos, dependendo da necessidade de cada um. Tá bom, pessoal? Então um abraço a todos, até a próxima.